Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Euclair e hoje eu quero conversar com vocês sobre quem realmente de fato descobriu o Brasil, tá? Eu estou preocupado porque nos últimos meses algumas pessoas vêm falando, olha, porque descobrimos letras hebraicas, frases hebraicas, os judeus já tinham contato com o Brasil, quem descobriu o Brasil não foram os portugueses, né? E por aí vai. Inclusive, eu vi um vídeo, eu estou gravando esse vídeo aqui, tá, gente? Eu estou gravando esse vídeo aqui por causa dessa imagem aqui, tá? Dessa imagem aqui. Eu vi um vídeo de uma pessoa comentando, falando, olha, pesquise a bandeira dos fenícios e você encontrará que verá que é exatamente a bandeira do Brasil. Né? Isso aqui foi encontrado em Cartago, tá? Cartago foi uma cidade que brigou com Roma, uma cidade de origem fenícia no norte na costa da África, uma cidade que dominou o mar Mediterrâneo, bateu de frente com o Império Romano e por aí vai. Então eu estou gravando o vídeo por causa disso aqui, tá? Então o que acontece? Estão agora com essa teoria de dizer que quem descobriu o Brasil foram os judeus, foram os fenícios, né? Foram os fenícios, porque lá na Pedra da Gávea você tem uma imagem, né? Deixa eu pegar aqui a imagem da Pedra da Gávea, né? Você tem essa imagem da Pedra da Gávea aqui, cadê aqui? Olho, aqui a inscrição, né? Essa inscrição aqui que a pessoa transliterou do da escrita que estava, né? Tiro, Fenícia, Benzir, primogênito, Getubal, né? Tiro da Fenícia, né? O Tiro fundou a região de Fenícia, né? Os fenícios fundaram Tiro e fundaram Cartago. Posteriormente, Tiro foi destruída e depois Cartago continuou como nação, né, independente. Tiro já tinha sido caída primeiro. Mas por que então nas escolas se ensinam ainda que quem descobriu o Brasil foram os portugueses? E a resposta ela é muito simples, tá? Ela é muito simples, que eu tenho inclusive falado para os meus alunos, né? Eu sou professor de história, tá, gente? Então vou falar de um ponto de vista histórico aqui, não querendo dar carteirada, mas do ponto de vista histórico. Primeiro passo: o Brasil que você conhece, o Brasil que eu conheço, o Brasil em que nós vivemos, ele é uma construção a partir dos portugueses. Como assim uma construção? Não existia Brasil antes de 1500. Como assim não existia Brasil, professor? Você tem as terras do Brasil que já existiam, você tinha os índios morando aqui, quem descobriu o Brasil foram os índios, foram os fenícios. Não. A ideia de Brasil, essa estrutura que você entende que é Brasil, ela advém, sim, dos portugueses, não só dos portugueses. O Brasil ele é uma construção do encontro de três povos. Que povos são esses? Os portugueses, os índios e os africanos, os negros que foram trazidos para cá como mão de obra escrava para construir essa nação. Então você tem um encontro de três povos diferentes, né, três continentes diferentes que constrói o que você considera como Brasil. Não, professor. Não. Os índios estavam aqui. Quem roubou as terras foram os portugueses. Calma lá, meu jovem padawan. Calma lá. Primeiro ponto que você tem que entender. No Brasil se fala que idioma? Português, professor. Exatamente. Se a gente fala português, quer dizer que nós descendemos da cultura e da maneira organizacional dos portugueses. Vamos olhar para a organização dos índios. Quantas tribos e povos e nações diferentes de índios tinham aqui? Você tinha os tupis, você tinha os guaranis, você tinha os tamoios, você tinha os goitacazes, você tinha mais uma infinidade de índio, de tribos indígenas. E eles não se enxergavam como nação. Eles enxergavam o outro povo como estrangeiros.
Os tupi-guaranis não enxergavam os goitacazes como irmãos, como povos da mesma nação. Os goitacazes não enxergavam o guarani, o tamoio como da mesma nação. Inclusive, quando os portugueses chegam aqui, a primeira coisa que certas tribos indígenas fazem é se aliar aos portugueses. Então, os tupis se aliam aos portugueses, aí a outra tribo se alia aos holandeses, aos franceses, e você tem uma guerra. Você tem guerra. Então, os próprios índios não enxergavam os seus vizinhos como irmãos, eles viam como nação e às vezes nação inimiga. É claro que existia uma interação cultural entre eles, isso é fato, eu não estou negando, mas eles não se enxergavam. É como o índio tupi e o índio guarani, eles enxergavam o outro como a gente enxerga o paraguaio, o argentino. É outro povo, é outra nação, é outra história, é outra língua. Os tamoios a mesma coisa. Os goitacazes, meu amigo. Os goitacazes, os caras, eles tinham uma religião diferente, os goitacazes. Eles tinham uma estrutura de sociedade diferente, né? Inclusive na questão do canibalismo. Entende? Então, assim, se os índios que aqui moravam antes da chegada dos portugueses não se enxergavam como nação, não tem como falar que isso aqui era o Brasil. Porque o Brasil, ele é o resultado de tudo isso. O Brasil é o resultado de fatores históricos. Então, quando os portugueses chegam aqui, é que se começa a construir o Brasil. Começa a se ensinar o português, começa-se uma visão de nação. Porque hoje a gente olha para o índio, a gente olha para o paulista, olhamos para o paranaense, para o rio-grandense, olhamos para o amazonense, olhamos para o maranhense, e nós falamos, não, vocês são brasileiros, nós somos brasileiros. Né? A gente olha para o descendente de italiano, para o descendente de espanhol, para o descendente de japonês, para o descendente de alemão lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, e a gente fala, mano, é todo mundo brasileiro. Porque todos nós compartilhamos a mesma noção de nação. Né? Existe esse compartilhamento. Apesar de eu desacreditar de que a gente deva, de que o Brasil vá dar certo um dia, eu desacredito disso. Mas existe essa noção de nação, de unidade nacional. Se alguém invadir o Amazonas, por exemplo, claro que a gente vai fazer de tudo para defender. Os outros estados vão fazer de tudo para defender o Amazonas, entendeu? Se alguém invadir o Maranhão, todos os outros estados vão defender o Maranhão, como já aconteceu, né? Como já aconteceu. Se o Paraguai tentar tirar algum pedaço de terra lá do Paraná e de Santa Catarina, como já aconteceu, o resto do Brasil vai chegar lá e vai meter o pé no Paraguai, como aconteceu na Guerra do Paraguai. Não é? Então, existe essa noção. Agora, por exemplo, quando você olha isso antes de 1500, não existia. Alguns índios se juntaram aos portugueses, outros se juntaram e deram guerra. Né? E deram guerra. Alguns tiveram que ser exterminados, como é o caso dos goitacazes. Né? Então, quando alguém fala assim, tá, professor, então o Brasil não existia antes de 1500? Não existia antes de 1500. É por isso que você vai aprender na escola e nós vamos continuar ensinando que o Brasil foi descoberto em 1500, por causa que é essa construção que deu resultado ao país que você vive, deu a gente. Simplesmente isso. Tá, professor, então como é que você explica lá as inscrições na Pedra da Gávea? Você tem, né? Veja, entenda o seguinte. As terras que aqui existem, elas existem há milhares de anos. O continente chamado de americano, ele existe há milhares de anos. Então é natural que em algum momento algum povo tenha entrado em contato. Os próprios portugueses, quando eles chegaram aqui, já tinha contato de outros portugueses que chegaram antes daqui. Né? A América foi descoberta em 1494, né? Quando chegou Cristóvão Colombo, acho que na ilha do Haiti, se eu não me engano. Então, a noção de que existiu contato com outros povos é natural. Só que o processo de colonização, o processo de estabelecimento, aqui se chama Brasil, se deu a partir, podemos colocar a partir de 1500. A partir de 1500. Então esse negócio de que, olha, não, o Brasil já existia. Não existia. Não existia. A pessoa que comenta isso, ela pode citar fatos, mas ela não entende o processo civilizatório da construção da nação brasileira. Porque o que tinha aqui eram as terras que viriam a ser conhecidas como terras brasílicas. Mas não era o Brasil.
Os povos que aqui viviam, posteriormente, em interação com os portugueses, com os africanos, construiriam a nação brasileira. E está tudo certo. E está tudo certo. Mas não era ainda. É um pré-Brasil. É um pré-Brasil. É simplesmente, a pergunta que eu faço para qualquer estudante meu é, qual é a língua que a gente fala no Brasil? Português. Que língua os índios falam? Ah, não sei. Então, tá vendo? Então, o Brasil, ele não é só índio. O Brasil não é só índio. O Brasil não é só português. O Brasil não é só África. O Brasil é o encontro dessas três nações. É o encontro desses três povos. Isso dá o Brasil. Então qualquer inscrição arqueológica que tenha na Pedra da Gávea, ela é importante sim, porque mostra que os fenícios já navegavam até aqui. Houve um certo contato, né? Porque se tem um entalhamento nas pedras, se você tem um entalhamento em pedra, né, como está aqui, se você tem um entalhamento em pedra como está aqui, perfeito. Tem entalhamento e dá para traduzir para o hebraico, né? Tudo bem. Tudo bem, se você tem esse entalhamento aqui na Pedra da Gávea, e como eles fizeram isso eu não sei, tá tudo certo. Mas dizer que o Brasil foi descoberto, ele já existia antes dos portugueses, é ignorância. Aí, eu quero chegar na bandeira, né? A bandeira que tá aqui, olha, veja só, a Pedra da Gávea tá escrito o quê? Em fenício, nós temos o termo fenício, né? Fenícia, né? Getúbal, primogênito de Fenícia, né? Tiro, Fenícia. Então temos o termo em fenício aqui traduzido para o hebraico, né? E aí você tem, tudo bem, aí você tem a bandeira do Brasil. Olha, essa bandeira do Brasil aqui, isso aqui foi encontrado em Cartago. Olha a bandeira do Brasil. Gente, isso aqui é um falso cognato. O que seria um falso cognato? São palavras parecidas, mas que elas têm significados diferentes. Então, por exemplo, gift. Gift em inglês, to gift, é presentear. To gift, o gift em alemão é envenenar. É envenenar. Entendeu? Isso é chamado de falso cognato. Uma mesma palavra, no caso da língua, uma mesma palavra, ela vai ter significados diferentes em línguas diferentes. Agora, como é que isso se aplica na imagem que eu estou colocando? Você tem os fenícios, que eles tiveram essa bandeira, essa construção de bandeira aqui, e não tem problema. Só que essa bandeira, até onde eu sei, ela não tem nada a ver com a bandeira do Brasil. Por quê? Porque isso aqui é um estilo de de arte muito comum dos gregos. Os gregos usavam essa questão de quadrado, losango, retângulo. Qualquer pessoa que lê um livro sobre os gregos, por exemplo, esse aqui, História da Civilização Clássica, Grécia e Roma, qualquer pessoa que leu isso aqui do Michael Grant, ou leu outro livro dele, História de Roma, ou estudou um pouquinho sobre os gregos, sabe que a arte grega passou pela construção desse processo aqui, de usar losangos, de usar círculos, quadrados, para formar imagens em vasos, imagens no chão. Isso aqui é padrão da arte mediterrânea, ali do período dos fenícios, dos gregos, de 500, 600 anos antes de Cristo. Só que isso aqui é um falso cognato com a bandeira do Brasil. Isso aqui é um falso cognato com a bandeira do Brasil. Por quê? A bandeira do Brasil, ela foi inspirada no Império Brasileiro. Quem construiu essa bandeira que a gente conhece aqui, essa bandeirinha que a gente conhece aqui, na verdade, foi por causa dos portugueses. Porque representa, a cor verde representa a Casa de Bragança, a família real portuguesa, a cor amarela representa os Habsburgos e a família da Imperatriz Leopoldina. Então, achar que isso aqui tem a ver com isso aqui é falso, é falsidade, é um erro de que a pessoa não conhece a história, a construção da própria bandeira brasileira, não conhece o processo de construção cultural. Porque assim, se eu for dizer que isso aqui é a bandeira do Brasil feita pelos fenícios, tá, tudo bem. Então quer dizer que todo mundo que usa uma cruz de ferro, todo mundo que usa uma cruz de ferro, deixa eu pegar essa imagem aqui, todo mundo que usa uma cruz de ferro é nazista. Porque isso aqui é um símbolo que foi usado a cruz de ferro foi uma medalha dada aos soldados da Primeira Guerra Mundial, e ela foi um símbolo muito usado pelos nazistas, né? Aí um dia eu tava andando, aí o cara, conversando com o cara falou,
Adolfo, por que ele fez, por que os skinheads usam a cruz de ferro? Eu falei, não, eles usam por causa disso. Não, porque isso aqui é o símbolo de um time de futebol. E é, de fato, você tem bandas de rock, você tem uma pá de roqueiro que usa essa cruz de ferro, que é a cruz gamada, né? Essa aqui que é um símbolo, o símbolo de você vai ter piratas que usam esse símbolo muito antes, né? Você tem isso aqui. Então assim, você quer dizer que todo mundo que usa a cruz de ferro agora é nazista? Não. Isso aqui é, você tem o pegamento do símbolo, né, determinados grupos pegam sim um símbolo, no caso aqui a cruz de ferro, e utilizam e identificam do jeito que eles querem. Só que essa cruz de ferro, ela não tem nada a ver com a cruz de ferro nazista. É o mesmo símbolo, é o mesmo símbolo. Foi usada pelos nazistas? Foi usada pelos nazistas. Mas não é a mesma coisa. Não representa a mesma coisa a cruz gamada. Né? A cruz gamada. Tá? Você pode pesquisar. A cruz de ferro é um símbolo nazista. Né? Então, é isso. Você vai ter jovens skinheads que gostam da cruz de ferro. Né? Mas não é necessariamente toda a cruz de ferro que você vê. Alguém com uma camisetona branca com uma cruz de ferro, o cara é um neonazista. Não quer dizer isso. Você vai chegar lá no time tem uns 2 ou 3 times brasileiros que usam essa cruz. Então assim, a mesma coisa é você dizer que isso aqui é a bandeira do Brasil. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode confundir. E aí a gente tem que vir aqui gravar e explicar isso para as pessoas, porque o que tem de gente produzindo conteúdo, olha, você não vai olhar mais para o Brasil como era antes, não, olha, mentiram para você, olha, não, é incrível, eu vi gente falando, é incrível como não ensinam isso nas escolas, é porque, cara, vamos lá, Brasil só foi descoberto a partir de 1500. A construção do Brasil só começa a partir de 1500. Antes disso eram tribos que se enxergavam como nações independentes. Uma nação indígena era independente da outra. Elas não se enxergavam como povos. Né? Uma vez eu vi o Jô entrevistando uma indígena que se tornou policial militar, alguma coisa assim. E ela falando, olha, a gente que chegava na hora de cantar o hino do Brasil, a Índia falando, os professores pegavam os mais branquinhos ali, né? Aí o João falou assim, não, o verdadeiro brasileiro não podia cantar o hino nacional. Não é que o índio é o verdadeiro brasileiro. Tanto o índio, quanto a criança branca, quanto a criança negra, são os verdadeiros brasileiros. Eu sou o verdadeiro brasileiro e você que assiste esse vídeo, se você nasceu no Brasil, você é o verdadeiro brasileiro. E até você que veio de outro país e cresceu e toma essa cultura brasileira como sua, você também pode ser considerado um brasileiro. E eu às vezes brinco com um amigo que é peruano, né? Eu tiro sarro com ele, eu falo, mano, você não gosta de. Você não se mistura com brasileiro. Ele falou, não, mano, eu sou brasileiro. Porque ele tá aqui no Brasil há 20 anos. Ele se enxerga como brasileiro atualmente. Ele se enxerga como peruano, que ele nasceu lá, tem a cultura dele lá, mas ele se enxerga como brasileiro. Né? E não tem problema nenhum, cara, porque a construção do Brasil sempre foi assim. Então, existe sim uma pré-história brasileira, podemos colocar uma pré-história brasileira, uma história dos povos indígenas anteriores. Sim, existe. Devemos respeitar, devemos buscar, devemos questionar. É muito legal saber que os fenícios já tinham contato com os índios brasileiros, né, com os índios que viriam a ser os brasileiros. Sim, concordo. Mas assim, falar que é Brasil, não. Tanto que quando os portugueses chegou aqui, eles chamam essa terra de Brasil? Não. Ó, eles falam, nós chegamos no Brasil. Não, isso aqui é a terra de Vera de Santa Cruz, né? Vera Santa Cruz. Não é? Não é assim que eles nomeiam, primeiramente? E posteriormente, pela gíria da madeira que se chama de Brasil? Então, ponto. Acabou. Essa é a nossa história. Vamos continuar construindo e bola pra frente. Não tem segredo nenhum. Não tem invenção nenhuma. O povo fica inventando coisa demais. Se tivesse uma aula de história de verdade com um bom professor, teria resolvido isso. Mas são pessoas que não têm conhecimento histórico para discutir, ou que começam a inventar e produzir conteúdo na internet. Né? Então, quando alguém te falar assim, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, você chama essa pessoa de imbecil. Não, desculpa, não chame essa pessoa de imbecil. Você fala, não, minha filha. Não, minha filha. O Brasil é uma construção. Isso. Aí você faz, é assim. A gente ensina, os professores de história vão ensinar que o Brasil foi descoberto em 1500, porque é de fato essa a realidade. Inclusive, teve um jornalista historiador da minha cidade de Leme
que ele ajudou na mudança da descoberta do Brasil. O cara, ele era um jornalista e ele fez uns estudos e ele descobriu que as datas dadas pelos... analisando os documentos que se tinha sobre a descoberta do Brasil, da época da descoberta do Brasil, ele falou, ó, a gente não foi descoberto em tal dia, foi em tal outro, foi uma outra data. O cara ajudou a mudar a data da descoberta do Brasil. Né? E um dos deles foi um historiador jornalista alemense de 1940. Entendeu? Então, é isso, minha gente. Essa é a história do Brasil. Essa é a sua história, essa é a minha história e vamos continuar construindo ela. Estamos aqui para isso. Tá? Mas cuidado com vídeos de internet, cuidado com pessoas aí que querem fazer teorias mirabolantes, porque é triste, cara, é triste. Né, eu olho né, é complicado, né? Mas é isso, compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Ajuda a gente a divulgar o conhecimento e bora meter bronca, né?